Olá, turma! Aqui é o professor Ednei Fernando. Eu falo do canal do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, o IBRAP. E hoje nós vamos falar sobre anatomia do crânio. Positivo, QSL. Antes disso, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, receba os nossos vídeos diários. Ao final desse vídeo também deixe o seu like, deixe o seu comentário para que a gente possa melhorar na nossa interação, para que possa responder a sua pergunta e as suas dúvidas. Vamos então hoje falar de anatomia do crânio. Diariamente nós recebemos perguntas e dúvidas e até sugestões sobre esse tema. Ô Ednei, você poderia fazer mais vídeos sobre anatomia, explicando um pouco mais da relação anatômica com alguns tipos de lesões. E hoje nós escolhemos falar então da anatomia do crânio, porque ela tem relação direta com alguns tipos de trauma, principalmente o trauma de crânio, o trauma de face, fraturas de Lefort, entre outras. Então a nossa proposta é realmente discutir esse assunto, que é um assunto base para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais de atendimento pré-hospitalar, que querem conhecer um pouco mais de trauma, de primeiros socorros. Você precisa ter uma base da anatomia. E nós vamos aqui focar o crânio, né, seguindo um processo didático de linha de entendimento. Em outros vídeos nós vamos abordar mais conteúdos também de anatomia. Nós usamos aqui para estruturar essa aula, então, alguns livros específicos de anatomia, anatomia da cabeça e do pescoço, Atlas de Anatomia de Netter, entre outros livros Atlas, que ajudam bastante. Então, qualquer referência hoje de anatomia que você pegue, você vai conseguir ter uma boa interpretação, um bom entendimento sobre a anatomia do corpo humano. Quando nós falamos aí do sistema esquelético que compõe o nosso crânio, né, dos principais ossos, o crânio, basicamente, ele é composto aí por 22 ossos e esse conjunto de 22 ossos é separado em duas grandes regiões. A primeira grande região é o que nós chamamos de neurocrânio, que são as estruturas ósseas mais superiores. E nelas compõe aí o osso frontal, que é esse osso que está aqui na frente, né? Alguns chamam aí de osso da testa, mas o nome mais técnico é osso frontal. Na sequência nós temos o osso occipital, que é um osso que fica lá na região posterior da nossa cabeça, alguns chamam assim de nuca, tá? Mas é o osso occipital. Nós temos o osso esfenoide, o osso etimoide na sequência também. Percebam que eu coloquei logo após o nome desses ossos o número 1. É porque esses ossos eles são unitários, é um osso só. Já o osso parietal nós temos dois. Então nós vamos ver que eu tenho o parietal do lado esquerdo e o parietal do lado direito. Da mesma forma o osso temporal. Nós temos temporal esquerdo, temporal direito. Então estes ossos aqui do neurocrânio compõem com uma totalidade de 8 ossos. Depois nós temos os ossos do víscerocrânio, que nós temos aí, o primeiro deles é a mandíbula, tá certo? A mandíbula aqui é um osso. Nós temos o vômer, que fica lá na parte dentro da nossa cavidade nasal, é uma lâmina inferior da cavidade nasal. Temos também o osso nasal, agora já está marcado o número 2 aqui. O osso nasal é o osso do nariz e ele é ali separado por uma sutura plana, que dá a característica ele de número 2, ou seja, são dois ossos, né? O nasal esquerdo e o nasal direito. Nós temos também o osso lacrimal, que já fica na borda interna da nossa cavidade ocular. Nós vamos mostrar em outra imagem melhor todos esses ossos. O maxila ou maxilar, que também é separado aí por uma sutura aqui no meio, então permitindo que eu tenha o maxilar do lado esquerdo e o maxilar do lado direito. Os ossos zigomáticos, também da mesma forma temos o zigomático direito e esquerdo, né? Alguns chamam essa região aí onde está o osso zigomático de maçã do rosto. Nós temos também os ossos palatinos. O palatino fica lá no nosso teto da boca, né? Que algumas pessoas chamam vulgarmente de céu da boca. Lá no fundo fica uma estrutura óssea chamada de osso palatino, também separado por uma sutura, por isso que são dois ali. E as conchas nasais, né? Dois também. Então temos a concha nasal inferior do lado direito e a concha nasal inferior do lado esquerdo. Vamos para uma imagem mais ampla desse total aqui de 22 ossos, lembrando que o neurocrânio tem 8 e o víscerocrânio tem 14. Então vamos ver isso
uma outra imagem que permite melhor campo visual. Então percebam que do neurocrânio aqui são esses ossos mais superiores, que englobam o osso frontal, os parietais, osso occipital e o temporal juntamente aqui se somando, né, se juntando com o osso esfenoide e etimoide lá, que eu vou mostrar também melhor esses ossos para vocês, tá certo? Uma característica aqui interessante que os ossos do neurocrânio, então quanto mais eles têm saliências ósseas, o que nós chamamos de zonas de resistência, eles têm maiores resistência assim a impactos, a biomecânica do trauma, a absorção de energia. Isso é bom como medida protetora. Já o osso temporal, ele tem mais zonas de fragilidade, né? Então não tem tantas saliências ósseas, dando assim a ele uma característica de maior fragilidade durante um impacto, durante um trauma. Então geralmente impacto nas regiões temporais, que são as laterais da nossa cabeça em si, a tendência dessa fratura ter uma dimensão maior. E ela pode se espalhar, além do osso temporal, para os ossos vizinhos, principalmente quem está à frente aqui, que é o osso esfenoide, que é esse daqui que está em amarelo, ok? Então nós temos a frente lá do osso esfenoide, um pouquinho mais, já lá uma visão mais dentro da órbita, da cavidade ocular. Então nós vamos encontrar o osso etimoide. Logo à frente, o osso etimoide, nós vamos encontrar o osso lacrimal, que nessa imagem aqui está num tom mais de rosa aqui. Aí à frente, lá na parte anterior do nosso crânio, que dá para ver aqui nessa outra imagem também, os ossos nasais, né, separado por uma lâmina aqui no meio, uma sutura plana. Na parte anterior da face, eu consigo visualizar todos aqueles ossos que nós comentamos. Então nós conseguimos visualizar aqui nas laterais, nas bordas laterais, o osso zigomático, o maxilar, a mandíbula que está aqui. Percebam que aqui dentro da cavidade nasal nós temos uma lâmina, né? Na verdade, a lâmina superior é a lâmina do osso etimoide e a lâmina inferior é o que nós chamamos de vômer. Aqui dentro da cavidade ocular, percebam que a gente consegue ver em tom de amarelo, é o osso esfenoide, esse mesmo osso que a gente consegue ver pela lateral. Então, tanto o esfenoide quanto o etimoide, eu consigo ter a visão dele em outros campos visuais, além da parte anterior do crânio. Então, eu consigo ter uma visão pela lateral do crânio, pela parte posterior do crânio e até uma parte interna superior do crânio também consigo visualizar. Então esses são os nossos principais ossos que compõem aí o nosso crânio. Aqui a gente consegue ver bem aqueles dois ossos que ficaram um pouquinho escondidos na imagem anterior, tá? Então aqui o osso nasal, aí na sequência vem aqui a borda lateral do osso nasal, que é o nosso maxilar. Mais para dentro nós vamos encontrar aqui o osso lacrimal, que aqui está em verde. E atrás do osso lacrimal, o osso etimoide, que está mais rosado. Mais para dentro já se encontra, o etimoide se encontra com o osso esfenoide. Então perceba que um trauma aqui, ó, na região temporal, que é uma região óssea mais de zonas fragilizadas em si, essa energia desse impacto aqui, esse trauma, ele pode progredir aqui a atingir o osso esfenoide também. Da mesma forma que uma lesão aqui na face, ela pode lesionar o osso nasal, o maxilar e progredir para a fratura de osso lacrimal e até etimoide, tá bom? Então por isso que às vezes a gente vai encontrar em alguns traumas aí de crânio, sangramento nasal. Então o sangue ele percorre esse caminho porque fratura algumas estruturas ósseas nessa região e acaba produzindo um sangramento nasal também. Bem como se você tiver uma fratura de osso temporal aqui, lembro que nessa região fica o nosso conduto auditivo, todo o nosso ouvido interno. Então essa região, uma vez que também sofre fratura, ela pode sangrar e a presença de sangue pelo conduto auditivo pode ser comum nesses tipos de fraturas. Aqui uma visão por dentro do teto da nossa boca, né? Que aqui a gente consegue ver lá na parte posterior, na parte mais atrás, né, desse teto da boca, essa estrutura óssea aqui que está num tom de verde, que nós chamamos de palatino. Aqui no meio tem uma sutura que separa. Suturas são articulações fibrosas que ao longo da nossa vida vão se aproximando, vão se fechando cada vez mais, mas que mantém essa comunicação entre essas duas estruturas ósseas, tá bom? Por isso são dois ossos palatinos. Aqui chamo a atenção de vocês para essas estruturas que assim nós chamamos de suturas.
que é uma característica, ela é classificada como uma articulação fibrosa, que tem como objetivo, lá na fase de recém-nascido, ela, como tem bastante tecido ali fibroso, ela não é tão fechada, ela não é tão ossificada assim, ela permite uma certa maleabilidade do nosso crânio. Então percebam que aqui no recém-nascido, essa região ainda ela é um pouco mais aberta, ela é um pouco mais maleável, o que permite que quando a cabeça do feto passe no canal do parto, ela tenha essa movimentação de compressão e facilite essa saída. O que comumente as pessoas aí chamam de fontanela ou moleira, né? Então o nome correto aí dessa articulação é chamado de suturas. E com o passar da nossa vida, né, com o nosso crescimento aí cronológico e biológico, essas estruturas elas vão se fundindo, vão ficando mais resistentes e elas viram uma articulação imóvel ali, né? Praticamente permite que esses ossos estejam mais próximos, mais unidos. Então a gente percebe que o osso frontal está mais próximo dos ossos parietais, porém existe aqui uma separação, né, de uma estrutura que nós chamamos de sutura. Essa sutura aqui entre o frontal e os parietais nós chamamos de sutura coronal. Aí eu tenho uma sutura que separa parietal direito e esquerdo, nós chamamos assim de sutura sagital, e entre os parietais e occipital nós temos a sutura lambdoide. Essas suturas eu não posso esquecer que, como ela é uma classificação de articulação fibrosa, ela também absorve energia. Então ter suturas no nosso crânio é importante para contribuir no processo de absorção de energia, principalmente durante um impacto, durante um trauma. E o que é bacana comentar sobre isso? Percebemos que quando crianças batem a cabeça, elas têm menores possibilidades de fraturas. Por quê? Porque essa cartilagem ainda ela tem uma certa mobilidade, é um pouco mais maleável e absorve mais esse impacto. Já os idosos, é comum após uma determinada faixa etária de 55 a 60 anos, essas suturas irem desaparecendo e não ter mais sutura e tudo virar um osso só, né? Ossificar aquela região. Isso diminui a absorção de energia, por isso que o impacto nas regiões de crânio de idosos costumam ser muito mais progressivos, muito mais amplos e até muito mais graves. Por quê? Porque o osso ele perde essa capacidade de mobilidade junto às suturas, tá certo? Então isso aqui é um tópico bem interessante de ser reforçado. Nessa imagem a gente consegue perceber que as suturas, elas não são somente superficiais, mas ela pega toda aí essa estrutura, tanto superior como inferior, toda a estrutura óssea de comunicação, tá bom? Aqui a gente percebe do osso frontal para os ossos parietais a sutura aqui, ela separando essas duas estruturas, bem como a sutura que separa os ossos parietais, tem até um formato serrilhado aqui. E aqui a sutura da região do osso occipital entre os parietais, que é a sutura lambdoide também. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver o quão importante é a presença das suturas para absorção de energia. E uma curiosidade bem interessante de falar aqui, existe diferença sim entre o crânio masculino e o crânio feminino, até algumas pessoas até nos perguntaram isso, existe essa diferença, são diferenças bem específicas e que permite diferenciar quando é um crânio masculino, quando é um feminino, né? Então alguns pontos, por exemplo, aqui como o osso mastoide, que fica aqui atrás da nossa orelha, no homem ele é um pouquinho mais alongado do que a parte do osso mastoide da mulher. Também nós percebemos que o osso frontal é um pouco mais arredondado aqui no caso do homem, enquanto da mulher essa parte aqui anterior do osso frontal é um pouco mais paralela. Essas são algumas das curiosidades, existem outros pontos que também diferenciam isso. O que é interessante a gente reforçar é essa ideia aqui, ó, que com o passar da nossa vida aí, da nossa idade, né, essas suturas elas vão se fundindo, se ossificando cada vez mais, até que chega um determinado ponto aí da idade, da terceira idade, que essas suturas desaparecem. Então o crânio ele perde essa característica de absorver mais resistência, né, mais energia, e acabam durante os traumas se tornando muito mais pontos frágeis assim para o trauma em si, tá bom? Tudo isso que eu falei, né, nós temos que reforçar aqui o crânio, tanto o neurocrânio
quanto o víscero crânio, a parte da face, eles têm pontos ou chamados de zonas de resistência, que são pontos onde nós vamos encontrar mais saliência óssea. Tem mais presença de saliência óssea, geralmente tem mais resistência. Quando tem menos saliências ósseas, são zonas chamadas de fragmentação ou fragilidade. As zonas de resistência, então, por exemplo, aqui no crânio a gente consegue perceber que ela está aqui rodeando a órbita ocular, então são pontos que têm maior resistência a trauma. Da mesma forma que nós temos os pontos de maior fragilidade. Geralmente as zonas de fragilidade elas estão perpendiculares às zonas de resistência. Então no exemplo dessa imagem aqui nós mostramos algumas zonas de fragilidades que estão ligadas a um trauma específico chamado fratura de Lefort, que é separar em fratura de Lefort 1, 2 ou 3. Então geralmente essas fraturas acontecem em pontos de maior fragilidade óssea. Isso ilustra a importância desse assunto para entender melhor os mecanismos do trauma. Então espero que vocês tenham gostado desse assunto. Fica aqui o abraço do professor Ednei e até a nossa próxima aula. Até mais! Positivo, TSL.